Muitos de nós temos sensações estranhas de ver sombras ou formas. Quando piscamos, essas formas desaparecem. Embora você possa ser uma daquelas pessoas que não acreditam ou não tem medo de tal experiência paranormal, você já parou e se perguntou o que faria se um fantasma aparecesse na sua frente? No vídeo de hoje, conheceremos a assustadora história da inscrita Maria Brenner. Ela e sua família vivenciou de forma angustiante um tipo de manifestação, digamos, de outro mundo. Diferentes de uma manifestação fantasmagórica que geralmente ouvimos falar, creio que o que aconteceu com Marília e sua família foi um fenômeno chamado poltergeist. Oi pessoal, tudo bem? Então, eu fiquei de mandar o meu vídeo falando sobre uma situação sobrenatural que passamos. No meu caso foi com relação a uma casa. E antes de começar a história, eu queria deixar claro para vocês que eu sempre fui católica, a minha religião é o catolicismo. Eu nunca tinha ouvido falar de situações assim, quer dizer, nunca tinha ouvido falar, não, minto. Eu nunca tinha passado por situações assim, porque situações sobrenaturais a gente ouve falar o tempo todo, E eu moro numa cidadezinha do interior do Rio, uma cidade pequena, então por aqui, então sempre foi muito corriqueiro as pessoas contarem algumas histórias, de sobrenaturais, que viveram em algum momento, em algum local. Mas eu, especificamente, nunca tinha passado por isso. E sempre que eu ouvia, eu até ficava meio que duvidando, sabe? Eu falei, não é possível, a pessoa tá inventando, enfim. E o meu marido sempre foi muito cético, Ele não era ateu, assim, mas ele era meio cético, assim. Ele não tinha religião nenhuma, não acreditava em nada, acreditava, assim, bem... pode ser que sim, daquele jeito dele. Então... a gente realmente ficou muito assustado, quando percebeu que realmente existe algo além do que os nossos olhos podem ver, E que é bem complicado quando a gente passa por isso. Então, essa história aconteceu mais ou menos uns 15, 16 anos atrás. A gente estava procurando nossa primeira casa para comprar. A gente tinha pouco tempo de casados, E uma filhinha pequena, de menos de 2 anos. E a gente encontrou essa casa. E uma coisa bem interessante dessa casa, que geralmente essas casas com essas histórias sobrenaturais têm, é que essa casa estava há muito tempo à venda e ninguém se interessava pela casa, sabe? Os donos da casa já estavam até meio que desistindo. Falando, não é possível, ninguém vai querer essa casa, a gente vai ter que dar algum outro jeito. E baixaram muito o valor da casa. Então, quando a gente chegou lá e meu marido viu uma casa grande, uma casa antiga, não é uma casa nova, uma casa velha, mas uma casa grande, que a gente pensa, depois a gente vai fazer uma reforma, sabe? E tem potencial enorme, Quando eu entrei, eu não senti uma energia boa e eu meio que tentei dar pra trás, sabe? Eu falei pra ele, olha, eu acho que a gente não devia comprar essa casa, não sei, Mas meu marido tava muito empolgado, porque era uma casa muito barata, grande e tal. Ele falou, nossa, a gente vai se dar bem, porque essa casa é muito boa e ela tá muito barata. Então, a gente tem que comprar ela. Aí fomos pra casa, compramos. E quando a gente chegou, eu já com aquele bolo na garganta, mas enfim, falei, às vezes é coisa minha, vai passar. Não senti nada além disso. Com o passar do tempo, a gente foi ajeitando nossas coisas, a gente, aos poucos a gente foi ajeitando a nossa vida ali. Com o passar do tempo, eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo com meu marido. Porque meu marido estava ficando muito fechado, muito calado. Ele não estava bem, estava nitidamente, assim,
desgastado mentalmente, fisicamente. Eu nunca tinha visto ele assim, que ele sempre foi uma pessoa atlética, ele gosta de malhar, faz jiu-jitsu, não sei o quê, e meu marido, sabe, fechou. E os dois trabalhavam, né, nessa época, e geralmente ele chegava um pouco mais cedo que eu do trabalho. E todos os dias, quando eu chegava do trabalho, o meu marido estava deitado no nosso quarto em posição fetal, tremendo e pálido, né? E ele não queria me dizer o que estava acontecendo. Ele, não, tá tudo bem. E todos os dias era essa cena, eu já tava desesperada. Eu falei, vamos levar você pro médico, você não tá bem, você tem alguma coisa acontecendo. E meu marido, um belo dia, não aguentou mais. Eu cheguei em casa e ele tava lá assim, com a cabeça, né, com a coberta até na cabeça, tremendo. Quando eu tirei, eu vi que ele tava com o olho arregalado. E ele falou, não, eu tava achando que eu tava enlouquecendo, mas eu preciso te contar porque tem alguém falando comigo dentro dessa casa. E eu regalei um olho, como assim alguém tá falando com você? Ele, não, tem alguém a mais dentro dessa casa que a gente não consegue ver e tá falando comigo. Eu tava achando que eu tava enlouquecendo. E aí ele começou a chorar, soluçar, começou a ficar desesperado mesmo. E a gente, né, a partir dali, começou um caos na nossa vida, porque, assim, eu nunca fui de ouvir nada, ninguém nunca falou nada comigo, graças a Deus eu nunca vi nenhum espírito, mas eu sempre percebia vultos, sabe? Sabe quando você tá lavando uma louça, aí você sente que tem alguém atrás de você, você olha, não tem ninguém, né? Mas aí eu ficava assim, coisa da minha cabeça, mas eu tava percebendo muito isso nessa casa, assim, fora do normal, sabe? Uns arrepios no couro do cabelo, insônias, a gente tava tendo muita insônia, sabe? Direto, assim. E um belo dia, minha filhinha, minha primeira filha, que na época tinha menos de 2 anos, né? Tinha 1 ano e pouquinho, ela chegou pra mim e falou assim, começou a chorar, falou, mamãe, e chorando, chorando. O que foi, meu amor? O moço, mamãe. Aquele jeitinho de criança. Eu, que moço? O moço tá aqui. O moço falou que ele vai machucar a mamãe. E chorava. E meu marido tava perto, e meu marido já sabia do que ela estava dizendo, né? Já sabia o que estava acontecendo. E aí a gente viu que o negócio realmente estava complicado. E aí a partir daí a gente começou a dormir todos os dias com a luz acesa. A gente ia pro trabalho com muita dor de cabeça, porque imagina você dormir com luzes acesas pela casa inteira, com aquele desespero de medo, né? E aconteceu algumas coisas assim pela casa de luzes ficarem piscando, sabe? Piscava o tempo todo assim, a gente não sabia por quê. Coisas caindo assim do nada. Coisinhas assim, sabe? Que vão se somando em todos os dias. O meu marido ouvindo a pessoa falando com ele. E a pessoa falava que ele tinha que sair da casa porque a casa não era dele. Fala, essa casa é minha. Vocês não tinha nada que tá aqui. E meu marido estava entrando em desespero já, ele não sabia mais como lidar com aquilo. Meu marido nunca teve religião, nunca teve nada, mas de repente passar por aquilo foi um baque para ele. E aí a gente chegou uma época também que a gente começou a dormir na casa da minha mãe. Todas as noites pegava o colchão, pegava as coisas, ia para casa da minha mãe. A nossa vida virou uma loucura, assim. A gente estava sem qualidade de vida nenhuma, porque a gente não estava aguentando ficar mais dentro da casa. E com todas aquelas coisas sobrenaturais acontecendo, e mexia com meu marido, e mexia com a minha filha, né? E eu sempre tive uma espiritualidade um pouco mais forte, eu sempre fui devota de Nossa Senhora, sempre rezei muito. Então eu acho que eu conseguia controlar mais essa vibração, mas eu percebi que ele estava sofrendo muito, a minha filhinha também. Aí a gente estava querendo já passar a casa, né? Mas a gente falou, a gente não vai ficar aqui, vamos procurar outra casa, eu não quero mais saber de ficar aqui. Meu marido entrou em pânico. E um belo dia minha mãe falou assim, olha, vocês não podem desistir, porque o espírito tem que entender que essa casa é de vocês, não é dele, ele tem que ir embora, né? E aí eu sou católica, mas eu não tenho preconceito contra nenhuma outra denominação. Então na minha casa foi padre para fazer oração, foram pastores, né, de algumas amigas que me sugeriram, e eu, tudo bem, não tem problema. E foram espíritas, porque o meu cunhado é da religião espírita, então ele ajudou muito a gente nisso, né. E inclusive uma das vezes ele levou meu marido
para o centro dele lá, e ele conseguiu, né, dentro da religião deles, do que eles acreditam, eles conseguiram, de certa forma, falar com esse espírito e orientar, né, pelo que ele estava me explicando, dizendo que ele não poderia ficar ali, porque ali não era a casa dele, ele precisava, né, ir para o plano espiritual, para onde ele tinha que ir, enfim, mas não era aqui, mais na Terra. E ele falou assim, não, mas eu fui colocado ali para não deixar ninguém entrar naquela casa. E a gente, né, pesquisando sobre a casa, a gente descobriu algumas coisinhas que a gente acha que pode ter sido, a gente não tem certeza, tá? O antigo dono era maçom, eles fizeram muitas sessões de maçonaria ali. Eu não sei do que se trata a maçonaria, tá, gente? Porque é um mistério, né? Então, assim, ele era maçom e tiveram muitas sessões de maçonaria e tal. Quando os donos da casa queriam vender a casa, eles compraram uma outra casa maior, o ex-genro desse dono da casa, ele queria muito ficar nessa casa, mas o sogro e a sogra não permitiram. E me parece que ele fazia parte de, sabe, esses rituais de magia negra, ele fazia coisas do tipo assim. Foram coisas por alto que a gente ficou sabendo, né? E meio que amarrou a situação. Ninguém comprava aquela casa, porque é como se tivesse amarrado a situação, entendeu? Ninguém vai comprar e ele vai desistir de vender e vai me dar a casa, né? Aí vai a gente lá, os sabichões, compra a casa e se lasca. Mas aquela casa, de qualquer maneira, ela já tinha algo que absorvia, né, espíritos, porque a gente depois descobriu e que não era só esse um espírito que estava ali tentando fazer a gente sair da casa. Esse um espírito que estava ali tentando fazer a gente sair da casa, depois que a gente fez esse monte de sessão de oração, né, inclusive, esqueci de mencionar, mas teve uma situação muito forte que aconteceu, que eu tenho uma prima que ela é catequista, e eu tinha ganhado uma Nossa Senhora da Conceição, ela é até padroeira aqui da minha cidade. E essa Nossa Senhora, ela vinha dentro de essas coisas de artesanato, eles colocam a santinha dentro de um vidro, tem água dentro, era a coisa mais linda, né? E abençoado. A minha prima teve na minha casa, não, vamos lá, eu vou fazer uma oração na sua casa, que ela viu que a gente já estava muito mal. Meu marido ficou com a minha filhinha lá, né, na sala, e a gente entrou num quartinho que eu tinha lá, tipo um santuário. A gente colocou essa santinha em cima da mesa, né, colocamos algumas imagens lá que eu tenho, começamos a rezar um terço, né, dentro da nossa religião, a gente ficou fazendo a nossa oração para libertação, né, pra gente ver se conseguia conter aquilo. Na hora que a gente começou a rezar, foi muito forte, eu senti uma vontade grande, enorme, assim, de sair correndo, sabe, que aquilo queimava por dentro. Aí a mesma coisa, as luzes da minha casa ficaram acendendo, apagando, forte. Aí meu marido, em um certo momento, foi lá e ele falou, a luz está acendendo e apagando na casa inteira. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas continua, porque tá dando certo, tá sendo legal. E a gente continuou ali rezando, a minha prima pegou na minha mão, falou, não desista, tenha força, vamos continuar rezando. A gente continuou rezando. Essa imagem dessa santinha que eu tinha ganhado, de alguém que me deu até por saber o problema que eu estava passando, gente, eu não sei como, ela pulou da mesa, ela caiu assim, eu tinha colocado ela numa posição bem protegida para que ela não caísse, a mesa não estava bamba, nada disso, mas ela saltou no chão, ela quebrou, o chão do meu quarto ficou encharcado, assim, daquelas coisas de artesanato, de água, né, que estava dentro. E a santinha ficou intacta. Eu tenho ela até hoje aqui, né, que ela, para mim, virou um símbolo. Tem ali guardadinho, bonitinho, né. Mas, assim, tenho certeza que Deus teve, né, misericórdia da gente e até mesmo desse espírito que estava ali, com essa intenção de machucar a gente, de fazer a gente sair da casa de uma maneira, né, terrível, mexendo com a cabeça do meu marido. E graças a Deus a gente conseguiu ser mais forte que isso, tá? Eu tô contando pra vocês aqui, mas ainda tá leve porque a situação foi muito pior, né? A gente realmente tava chegando num ponto de questionar a nossa sanidade,
porque não é uma situação fácil mesmo. E no final das contas, né, a gente não saiu da casa, porém a gente descobriu que a casa ela tinha um receptáculo ali, né, de espíritos muito forte, era o tempo todo aquilo. E por incrível que pareça, a gente aprendeu a conviver com aquilo. Meu marido aflorou a espiritualidade dele depois dessa história, e ele começou a entender a espiritualidade, ele começou a pesquisar, né? Hoje ele fala que ele é uma pessoa que ele crê, porque ele viu que existe algo realmente, né, além dessa vida, e isso para ele foi a maior prova, né? E saber também que a gente teve essa força de Deus ali para nos proteger, para nos amparar, sabe? Então foi muito forte essa experiência na vida dele. Os espíritos continuaram. A gente viveu na casa por 15 anos, porque aprendemos a lidar com isso. E meu marido, graças a Deus, também, né? E quando a gente vendeu a casa, eu acho até que a gente teve dificuldade para vender a casa também, né? Porque na semana que a gente vendeu, a gente passou por uns problemas bem complicados ali. Mas a gente vendeu. Hoje eu moro numa outra casa, graças a Deus não passei mais por isso, né? Compramos uma casa super da paz. Mas hoje a gente percebe que realmente tem algum problema com aquela casa, porque as pessoas para quem a gente vendeu a casa já colocou uma plaquinha de venda, ou seja, a pessoa não quer mais ficar ali. Então a gente percebe que realmente, né, essa história de casas que são mal assombradas, né, falando assim em forma de filme, elas realmente existem, e que existe realmente algo além dessa vida, né, e a gente precisa aprender a lidar com isso, respeitar, e ter fé, muita fé. Marília, muito obrigado pelo seu relato e por sua coragem. E se você que está assistindo este vídeo também tiver coragem como Marília de compartilhar a sua experiência, por mais simples que seja, talvez ela possa tocar outra pessoa a se manifestar. Então, clique aqui no link da descrição deste vídeo e envie o seu relato. Ele pode ser gravado em vídeo, mas você também pode enviar um áudio ou até mesmo escrever. Se quiser, pode nos mandar pelo e-mail paralelometafórico@gmail.com. Porém, lembre-se, o anonimato é proibido e a veracidade dos fatos é necessária. Participe, se é que tem coragem.